Olá, bom dia, boa noite, graça e paz. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live sobre mais uma mulher da Bíblia. E eu estou muito feliz, né, com a sua participação. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial, onde o Senhor vai falar ao nosso coração. Você está preparada para receber mais uma vez daquilo que Deus tem ministrado? Fala para mim de onde você é, qual é a cidade. Eu já vou estar chamando também a nossa convidada. Coração nessa noite. Qual é o seu, né? De onde você fala? Nosso convidado já está entrando também. Paz, Carla, tudo bem? Oi! Então, minha amiga, que maravilha, né? Meu Estamos aí, Deus, então. que Tá honra estar bonita? aqui. Tá linda como sempre? Ah, gente, o que eu vou falar? Dividir uma live com a pastora Daniela, minha amiga, que eu amo, meu, não tem nem palavras, assim, para dizer o quanto eu me sinto honrada em estar aqui compartilhando um pouquinho, que na verdade, Dani, meu Deus, olha, Gente, ela o só tanto se que faz falou fazendo. comigo essa Ela palavra. prega. Ela é pregadeira, pregadora aí, né, da Reviver. Meu Deus do céu, ela prega em café, ela faz um monte de coisa. Ela só tá, né, assim, modesta, modesta. Não, quem dera. Eu falo assim que cada vez é uma nova barreira que eu enfrento, né? Mas quando a gente se coloca disponível para viver os planos de Deus, não tem como dizer não. É E quando a gente verdade. aceita convites, eu vejo o quanto Deus também quer falar conosco, né? É verdade. E deixa eu te falar uma coisa, Carla. Eu que já tenho um pouquinho mais de tempo aí ministrando e tal, nunca muda, tá? Ah, A gente se acha sempre incapacitada, Senhor, mas o que eu vou falar? Eu não tenho nada para acrescentar, o que eu falo é muito simples, sabe? É sempre igual, não muda. Mas eu acredito que isso é muito bom, né? Porque isso prova que nós somos dependentes do Senhor e não da nossa própria habilidade, né? Ou dom, né? Então, isso é bem importante que a gente mantenha essa essência, né? Então, que legal, minha amiga, que legal te receber aqui, né? Eu que conheço um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu testemunho, eu tenho convicção que Deus vai falar com as nossas amigas, com as nossas irmãs essa noite. amém. E você escolheu um tema, né? Eu achei muito legal o tema, né? Como ser guiada pelo Espírito. Na verdade, isso é um grande desafio da nossa vida, né? Um grande desafio, acho que do século, né? Ou da nossa vida inteira, porque nós estamos nesse mundo, né? Onde existe uma cultura, um secular, né? Onde existe uma cultura que vai totalmente contrário a todos os princípios bíblicos, eternos e divinos, né? Então, quero só mencionar aqui para as nossas irmãs, né? Vai mandando aviãozinho aí, convida uma amiga sua, porque eu tenho absoluta certeza que o testemunho da Carla, aquilo que ela vai compartilhar no coração, vai falar muito com a sua vida e com a vida também da amiga aí que você mandar. Carla, me conta um pouquinho, né, sobre você, quanto tempo você está nessa caminhada cristã, só para deixar os nossos, não é ouvintes, né, os nossos telespectadores aí à parte, a gente vai Estamos falar muito hoje sobre um chique, né? pouquinho sobre Miriam, né? Todas as semanas eu falo, a gente faz uma live sobre uma mulher da Bíblia, e a mulher da Bíblia dessa semana é Miriam. E quando eu olho para Miriam, eu vejo uma jovem que desde a sua infância, adolescência, ela serviu ao Senhor, né? Ela serviu ao Senhor, ela foi irmã de Moisés, irmã de Arão, e a gente percebe que ela foi criada, né, dentro dos princípios bíblicos, e ela permaneceu na fé, né? A Bíblia é a única mulher da Bíblia que a Bíblia chama de profetiza no Velho Testamento, né? E é interessante, você é jovem também, né? Eu lembrei de você pela sua juventude, não somente pela sua juventude, mas pelo seu temor a Deus, pela sua dedicação, né? Conta um pouquinho pra gente quem é a Carla, como é que você chegou, né? Como é que você conheceu a Cristo, como é que foi? Eu tô nessa caminhada há uns 6 anos, eu acredito, né? Por muito tempo, eu sempre falo que eu busquei entender o que me faltava, sabe aquele vazio que a gente tem? E eu buscava nas coisas, então eu buscava nos estudos, nos esportes, em muitas coisas. E um dia, né,
até pelo meu testemunho, pela minha história de vida, eu vi que eu tava encobrindo algo que só Deus podia transformar na minha vida, que era Ele, aquele espaço, aquilo que eu buscava, era nele que eu teria. E aí eu lembro que um dia eu falei assim, Senhor, se o Senhor existe, se revela para mim. Eu quero entregar tudo isso que eu sinto, eu quero viver, né, uma vida de verdade. Se existe um propósito para que eu vi, que o Senhor me revele isso. E ali eu lembro que a partir dessa oração, a gente só tem que se colocar disponível, né? Deus foi muito certeiro comigo, me mostrou que o que eu tinha vivido não era quem eu era. O que eu tinha vivido, ele, na verdade, me impulsionaria para um propósito que ele teria para, através da minha história, realmente atingir mulheres. E eu comecei a ser um processo de cura, um processo de libertação. E eu fui entendendo que sim, que a minha vida valia a pena, que sim, que eu tinha sido desejada, que sim, que eu era uma filha amada de Deus. E a partir disso, né? Eu acredito muito que a nossa história toda muda. Porque a gente muda, a gente tira as lentes que até então eu enxergava a minha vida, eu passei a enxergar ela com novas lentes, a lente do Evangelho, a lente de Cristo, a lente de que somos planejadas desde o ventre da nossa mãe e que há sim um propósito nessa terra para ser cumprido, mas principalmente que não é só sobre aqui, né? Que existe um lugar na eternidade em que nós viveremos com o nosso Pai, em que não haverá dor, em que tudo vai ser diferente daqui. Então eu entendi que aqui era passageiro e que sim, que havia um lugar que o meu coração ansiava. Então aquele anseio encontrou descanso em Deus e aí veio um novo processo, que era de conhecer quem era o meu Pai, quem eu era nele e viver, né, dia a dia, esse amadurecimento da fé, que eu ainda tô, né, ainda sou eu como me considero uma recém-convertida, uma recém nos caminhos do Senhor, mas acredito que é uma jornada que é até o fim da nossa vida. Então, eu ainda tô nessa descoberta. Até brinco que quando a Dani falou ali pra mim, a mulher da Bíblia dessa semana é Miriam. Gente, eu pensei assim, meu Deus, tantas mulheres da Bíblia, eu vou falar sobre essa. Mas ao mesmo tempo eu entendi que Deus tinha algo para falar ao meu coração e foi muito forte. Como eu digo, é mais um passo nessa caminhada de uma jovem, né, que tem encontrado ser guiada pelo Espírito Santo. Verdade, Carla. Na verdade, é uma guerra diária, né? Entre mente, né? Mente, alma, espírito, né? Porque por mais que haja um crescimento, você não teve esse crescimento numa família cristã. Mas nós temos uma natureza pecaminosa que ela grita, né? Ela clama, né? Para que a gente viva pela carne, né? A gente viva pelas emoções, a gente viva pelos sentimentos, né? Então, é realmente uma guerra, assim, né? Todo dia de alma contra espírito. Não é à toa que Paulo falou, né? Que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, o que ele queria, né? O que ele fazia, ele não queria, porque, na verdade, é uma guerra realmente no nosso coração, né? Independente de ter uma criação cristã ou não. Todas nós, em determinado período da nossa vida, nós precisamos conhecer o Senhor, né? Exato. Então, muitas vezes há muitos jovens, há muitos filhos de pastores que estão na igreja, né? Mas isso não significa que eles tiveram a revelação ou um encontro com o Espírito Santo, né? Eu falo sempre que os meus filhos, eles foram criados, né, nesse contexto cristão, mas eu creio, eu oro por isso, para que um dia, né, eles tenham um encontro com o Espírito Santo, né? Porque, como se diz, né, filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho, né? Todos nós precisamos passar por esse encontro. E para quem não conhece a Carla, né, gente, a Carla ela é multitarefas, né? Ela é uma mulher de Deus, uma jovem, ela trabalha, né, como obreira na Reviver. Eu chamo a Carla já de pastora, porque ela cuida de muitas mulheres, ela cuida de muitos corações aí, né? E eu sei que o título é um mero detalhe, né? O título é um reconhecimento dos homens, né? Mas muitas vezes no céu a gente já é reconhecido como tal. A Carla também, né, ministra para as mulheres, a Carla é escritora, tem um monte de texto lindo aí na sua timeline aí, e eu acho muito, e ela é muito talentosa, gente, ela sabe fazer tudo. Ela sabe bater foto, ela sabe, meu Deus do céu, vocês não têm noção do multitalento que essa mulher tem, né? Então foi todas as porções que Deus derramou para sua vida, né, Carla? Mas eu sei que as vozes do inimigo, elas querem sempre
enfatizar a nossa dor, elas querem sempre enfatizar a nossa pequenez, né? Querem sempre enfatizar nossas incapacidades, né? Enquanto que a voz de Deus, ela nos empodera, não quero dizer, né, no empoderamento como se fosse um empoderamento feminino, mas ela nos empodera pelo poder de Deus, né? Pela capacitação do Espírito, né? E eu queria que você compartilhasse nessa noite que o Espírito Santo ministrou sobre essa mulher, né? Quando a gente fala de uma mulher da Bíblia, às vezes a gente só tem uma visão mais simples, né? Só quando a gente entra na história, né? Que a gente olha para Miriam e a gente percebe, né, tantas coisas, e depois eu vou falar para você alguns pontos de vista meu também, mas eu queria que você falasse o que o Espírito Santo ministrou sobre Miriam, né? Se você se identifica de alguma forma ou se não tem nada a ver, né, com aquilo que com a sua história, mas conta pra gente, né? Conta pra gente aquilo que Deus ministrou ao teu coração. Já começando ali, quando estavas falando que muitas vezes, né, a nossa carne é uma luta diária, eu vi que Miriam teve essa luta também, né? E ali, quando eu cheguei nessa parte, eu falei, aqui tá o ponto pra gente ser guiado pelo Espírito, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Quando eu comecei a ler a história de Miriam, eu fiquei muito impactada, assim, principalmente por um ponto que eu falei, Deus, o Senhor queria falar comigo, porque como a Dani falou, para a honra e glória do Senhor, eu tenho descoberto que Deus me deu alguns talentos e que eu nunca desenvolvi esses talentos e esses dons durante a minha juventude, porque na minha casa a gente era bem, sabe, regrado, assim, todo mundo vai estudar, vai fazer concurso, então nunca teve muito espaço para arte, E quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu entendi que Deus tinha me feito exatamente daquela maneira. Aquela menina que gostava de pintar, aquela menina que gostava de dançar. E aí, quando eu olhei para a história de Miriam, em que ela, né, cantava e dançava, ela cantou e dançou, liderando mulheres na presença, para glorificar o nome do Senhor, pelo milagre que tinha acontecido, que eu também já vou falar. Eu falei, Senhor, o Senhor quer falar comigo, porque atualmente um dos ministérios que eu sirvo é na dança da igreja. E Deus tem colocado muito no meu coração sobre as meninas entenderem que os nossos dons e talentos são para adorar o Senhor, são para glorificar o nome dele. Então, quando eu olhei para Miriam, eu falei assim, tá bom, Senhor, eu já entendi que eu não tô ali por um propósito. Atualmente eu nem estou em escalas de dança, mas eu realmente tô ali para somar no grupo com os dons que o Senhor tem me dado. E daí eu falei, tá aí. O Senhor quer me fazer entender que o Senhor, há graça nisso, né? A graça na mulher, nessa delicadeza da mulher, porque Miriam, ela liderou, ele fala que ela liderou, né, após a travessia no Mar Vermelho, em que aconteceu que o mar se fechou e eles passaram ilesos, que era algo que foi um milagre do Senhor. Ela liderou um cântico de mulheres que cantavam e dançavam na presença do Senhor. Isso falou muito ao meu coração. Falou muito ao meu coração também porque nós somos chamadas para isso. Não só para liderar, mas para liderar a nossa casa, sabe? Para nós liderarmos com adoração ao Senhor, para nós liderarmos a nossa família com essa leveza de mulher dizendo, olha o milagre que o Senhor fez, a graça do Senhor se renovou nessa manhã, e entender que nós somos chamadas para isso. Todos nós temos esse chamado para adorar e cantar e dançar na presença do Senhor, para que a gente leve e manifeste a glória dele. Porque muitas vezes a gente está tão corrido no nosso dia a dia que a gente deixa de glorificar o nome do Senhor nos mínimos detalhes, mas o Senhor é o mesmo, né? O que fez o milagre, abriu o mar, é o mesmo que fez amanhecer um novo dia, que fez com que a gente tivesse um ar para respirar. Então eu acredito muito que nós somos chamadas a ser guiadas pelo Espírito nesse sentido, de uma adoração genuína, de liderar na nossa casa com essa adoração, com esse coração, cantar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor porque um novo dia começou. Vamos adorar ao Senhor porque a nossa mesa, nós temos o que comer. Vamos adorar ao Senhor porque a nossa família tá firmada na rocha. Então eu acredito muito que isso é um dos ensinamentos que Deus, né, que Deus nos dá através da vida de Miriam, em nós sermos movidas ao Espírito Santo para glorificarmos o nome dele, com esse jeito feminino que somos. Mas também me chamou muito a atenção que desde muito nova Miriam já era guiada pelo Espírito, porque ela não se deixou. Existia na época, né, de que Moisés nasceu, uma ordem que todos os meninos deveriam ser jogados ao rio para que falecessem, porque para que não
porque o faraó determinou isso para que não crescesse ali, os hebreus não crescessem, então, para não se tornar um exército muito forte e tal, ele ficou com medo de um ataque. Então, começou a determinar que os meninos recém-nascidos fossem para o rio. A mãe de Moisés colocou ele num cesto no rio, essa história é bem famosa, e Miriam, que é a irmã dele, ela acompanhou isso. Então eu vejo ali a sabedoria do Senhor desde muito nova nela. Porque quando a princesa encontrou Moisés, ela não foi lá e falou, é meu irmão. Ela não foi lá, ela falou assim, você quer que eu procure alguém para que seja ama dele? E ela chamou a mãe dela e a mãe dela pôde acompanhar o crescimento do filho. E posteriormente a princesa, nós sabíamos que existia uma promessa na vida de Moisés. E Miriam fez parte dessa promessa. Então, existe promessas na vida na vida da tua família, que você vai precisar ter a sabedoria que Miriam teve para guiar que as coisas aconteçam da forma que aconteceu ali. Porque ela podia muito bem, ela era uma escrava, né? Eles eram considerados não uma escravidão como a gente vê, mas realmente era um povo inferior, submetido a regras do faraó. E ela não se deixou levar pelas circunstâncias. Ela enfrentou a mata, enfrentou o que podia com as consequências, porque realmente ela podia ter várias consequências da atitude que ela estava tomando, mas ela entendeu que havia um chamado daquilo. E eu acho muito incrível, assim, porque muitas vezes eu deixei me levar pela minha circunstância, eu deixei me levar pelo que eu já tinha vivido, e eu vejo que Miriam, não, ela entendeu ela parecia que sabia, assim, é isso que eu preciso fazer. Tanto que, como a Dani falou, ela foi a primeira profetisa da Bíblia. Ninguém falou lá, faça isso. Ela foi guiada pelo Espírito, não só no acompanhar o cesto, não só ali no nascimento de Moisés, mas também na condução do povo, em levar o povo à adoração. Então eu vejo uma sabedoria que nós só temos quando nós buscamos realmente sermos guiados pelo Espírito, quando nós buscamos, né, a Deus, quando nós nos permitirmos sermos moldadas por Deus. Mas eu também vejo assim que muitas vezes a gente se limita, mas eu sou só uma mulher, eu sou só uma menina. Não! Ali eu até anotei aqui, ó, em Miqueias 6,14, fala, eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ou seja, havia um condicionamento de Deus na vida de Miriam. Da mesma forma que há um condicionamento na minha vida, na vida da pastora Daniela, na tua vida que você está assistindo. Então, se você se permite ser guiada pelo Espírito, buscar um relacionamento com Ele, você vai ser essa pessoa chamada por Deus para guiar outras pessoas, chamada por Deus para conduzir um povo em adoração, chamada por Deus para liderar mulheres, sabe? Então, assim, me ensina muito a vida de Miriam, apesar de ela ser bem pontual, as partes que tratam na Bíblia sobre ela, é muito profundo, porque há todo um contexto por trás. Porque, gente, ela foi não só escolhida, ela se permitiu ser. Então, assim, muitas vezes nós somos escolhidos, mas nós não escolhemos viver aquilo que Deus nos chamou. Nós não nos colocamos, né, à disposição, nós não aceitamos ser moldadas. E eu vejo que Miriam, desde muito nova, ela se colocou à disposição, ela não se deixou levar porque ela não deixou de ter aquela realidade. Mas ainda assim, ela ali liderando um povo para fugir, né, da escravidão no deserto, ela foi essa mulher chamada por Deus. Então eu acredito que muitas vezes a gente está passando por um deserto e a gente tem que lembrar que, ó, Deus é o Deus de milagre e nós somos chamadas para guiar a nossa família para fora desse lugar, para guiar a nossa casa, para guiar as pessoas que estão ao nosso redor para fora desse lugar. E para que a gente também cante e adore ao Senhor nos milagres diários. Carla, você falou uma coisa muito interessante, que você está falando sobre ela liderar o povo à adoração, as mulheres na adoração. E eu percebo que, na verdade, isso hoje tem sido desconstruído, mas muitas vezes a gente liga a adoração ao templo, a adoração aos louvores, mas a adoração, quando nós somos mães, quando nós somos donas de casa, né? No caso, você tem uma família, né? Você sabe que a mulher ela é muito responsável por gerar esse ambiente de adoração no seu lar. E eu percebo que você faz isso, né? Você, quando prepara, né? Às vezes a janta, prepara com todo o carinho do mundo, né? Para os seus
não é afilhados, como é que se chama? Quando Enteados. Enteados, isso, né? Você prepara, você percebe, você já sabe, já tem esse discernimento, né? Por mais que você seja nova, você entendeu que a sua vida no seu lar, ela faz parte da adoração a Deus, né? Quero que você fale um pouquinho como é que Deus te posicionou, né, dentro da tua casa para fazer isso para tua família. E quero contar algo que o Espírito Santo ministrou aí umas semanas no meu coração. A gente tem muitas mulheres que nos procuram para aconselhar, sabe? Nos procuram para aconselhar, só que a gente não consegue dar conta, a gente não dá tempo, né? Até porque a gente tem uma casa para cuidar, tem esposo, né? Tem filhos, enfim. E eu estava com minha consciência muito pesada. Minha consciência muito pesada. Sabe quando você, meu Deus, tem aquela pessoa esperando, sabe? Aquela coisa, meu Deus, eu não consigo, que horas que eu vou marcar? É porque às vezes a pessoa não consegue no teu horário, então, enfim. E eu fiquei, o Espírito Santo falou, filha, tu percebe que eu estava, né, nesse instante, eu estava vendo televisão com meu filho, com o Arthur. Eu estava vendo um filmezinho que a linguagem do amor dele é tempo de qualidade. Então eu estava com ele e ele gosta que fique do lado dele. Entendo. Sabe? Então, eu estava com ele. E na hora, veio aquele pensamento, meu Deus, eu preciso falar que aquela pessoa estava. E na hora o Espírito Santo falou, filha, essa é a tua obra. Esse é o teu maior ministério. Tu estás cuidando da tua casa. O teu momento de adoração, o teu altar de adoração é aqui, ó. Tu estás fazendo no meu ministério, tu estás fazendo a minha obra. E aquilo me tocou profundamente, porque apesar de eu já ter um entendimento sobre isso, muitas vezes, talvez a religiosidade, né, ou que a religião nos ensinou, que parece que a obra é só fora, ou a adoração que a gente faz é só naquela hora do culto, né? Mas quando a gente tem uma vida no Espírito, a mulher guiada no Espírito, ela entende que tudo que ela faz, ela tem um altar de adoração. Seja na pia, né? Seja limpando a casa, seja montando uma mesa, ela está montando um altar de adoração. Seja no leito, sabe? No leito da sua cama, o seu esposo, ela está no altar de adoração. Porque tudo que ela faz glorifica o Senhor. A Bíblia fala, né? Paulo falou, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, como é que você entendeu? Você demorou para entender isso? Porque você é uma mulher que é advogada, né? Você é uma mulher que já viajou o mundo, já viajou por muitos países, né? Tem uma carreira aí de sucesso, uma história. Como é que quando você conseguiu entender assim, esse seu papel como esposa, né? Não faz muito tempo como esposa aí, mas como sendo uma boa drasta, né? Dos seus enteados aí, quando é que entrou na tua mente isso, assim? Você era responsável por gerar esse ambiente de adoração, como Miriam, né? Miriam gerou lá no deserto e você tem gerado isso dentro da sua casa. Eu, um pouco antes, né? Um ano, assim, antes de eu realmente entregar a minha vida ao Senhor e começar a caminhar com Ele, era como se eu tivesse conquistado quase tudo, sabe? O salário que eu imaginava, as coisas que eu imaginava. E eu lembro que quando eu conheci o Senhor, tudo isso perdeu sentido. Porque eu entendi que muitos princípios, muitos valores da minha vida, eles estavam invertidos, eles estavam distorcidos. E aí eu comecei essa busca de entender, que é uma busca que eu estou até hoje, quem era uma mulher segundo o coração do Senhor. Eu venho falar, né? Eu sempre falo com qualquer pessoa que vem recém-casada, que vem conversar comigo, eu sempre compartilho que uma das minhas maiores dificuldades foi entender que eu tinha alguém para contar, que agora eu tinha, não, era um parceiro, mas que era um parceiro que eu estava sob a mesma missão que ele. Então, assim, hoje na minha casa é muito claro, assim, para quem não sabe, meu marido, ele é cantor, então, né, a gente estuda muito sobre adoração. E então, na minha casa estava muito claro que existe um papel que eu precisava cumprir e que eu precisava estar submissa ao meu marido. Não foi fácil no início, não foi, porque eu estava muito acostumada, eu casei mais tarde, então eu estava muito acostumada a viver muito sozinha, a fazer tudo muito sozinha. Mas quando a gente é guiada pelo Espírito, né, Dani? As nossas atitudes, o Espírito Santo nos constrange quando a gente faz errado. O Espírito Santo... E eu comecei intencionalmente mesmo a buscar quem era essa mulher segundo o coração de Deus. O que era ser uma mulher guiada pelo Espírito. Eu comecei a ler livros, eu comecei a orar, a meditar em Provérbios 31. Eu lembro que eu falava assim, Senhor,
eu quero ser uma mulher sábia. E aí eu comecei a procurar sobre a sabedoria segundo o Senhor. Eu comecei a entender também aquilo que faltou na minha infância, sabe? Aquilo que eu gostaria que, se eu tivesse vivido, a minha história seria um pouco diferente. Daí eu fiz a experiência do lar, daí eu li a experiência da mesa e fui procurando e fui vendo que existia um papel. Mas eu sempre conto que eu sempre pensei assim, eu não gostaria de casar com alguém que já tivesse filhos. Eu sempre tive essa percepção, né, por toda uma história familiar e tal. E eu lembro que um dia, no meu quarto orando, Deus falou muito pra mim que o casamento, ele não era sobre mim e nem sobre as minhas vontades, mas que era pra eu cumprir um propósito, pra que manifestasse a glória de Deus. E que se não existissem pessoas dispostas a morrer pra si, pra que famílias fossem reconstruídas e que histórias fossem transformadas, nunca seria sobre isso, né? O casamento nunca poderia realmente seria uma satisfação minha. Ali, eu tive a convicção de que Deus tinha algo para fazer comigo, como uma mulher do Senhor, como uma esposa, até como uma madrasta, né? Que a gente não gosta de falar uma boa madrasta. E eu comecei realmente a buscar isso intencionalmente. E eu lembro que quando eu conheci o Rodrigo, né, a nossa história, um dia, quem sabe, eu venha contar a nossa história, eu orava para o Senhor, Senhor, que eu possa realmente viver os planos que o Senhor tem. A gente já sabe, né? Todo mundo sabe que, gente, casamento é para ser uma aliança única. Mas, infelizmente, por a gente vir de histórias familiares, vir de um mundo em que é normal o divórcio, muitas vezes, eu não foi a minha situação, mas é a situação do Rodrigo, ele passou por isso. Mas a gente tem a oportunidade de hoje reconstruir a história, realmente escrever uma nova história e ver os nossos filhos. Porque a nossa adoração começa na nossa casa. Eu sempre falo para as crianças, falo para o Rodrigo, que a nossa adoração não é no altar, não é quando ele está cantando, mas ela é no nosso dia a dia, do nosso acordar ao nosso dormir. Porque muitas vezes, quando a gente está cantando lá, a gente está fazendo uma performance. O que a gente está lá cantando não é nem aquilo que realmente está no nosso coração. Agora, o que está no nosso coração quando a gente está sentado à mesa com a nossa família? Quando a gente está orando com a nossa família? Quando a gente está limpando a nossa casa? A nossa casa é um templo. A nossa casa é um lugar em que o Senhor ele tem que ser adorado dia, tarde e noite. Porque há altar para o Senhor na nossa casa. Tem que existir um altar para o Senhor. E quando a gente entende que a adoração não é sobre cantar uma música, e sim sobre um estilo de vida, nós, como mulheres, entendemos também que muito ao nosso papel, como você falou, em cumprir, né, em levar essa adoração. Porque se eu não arrumar a mesa, se eu não chamar ele, se eu não fizer a comida, provavelmente esse momento não vai acontecer. E a gente sabe que na mesa é onde muitas vezes acontece uma cura, onde muitas vezes acontece uma conversa que precisa existir, é onde muitas vezes os maiores ensinamentos da nossa casa saem, é aqui, né, nessa mesa que eu tô sentada agora. Então, a gente entendendo esse papel, a gente buscando e sendo guiada pelo Espírito, dia a dia a gente vai entendendo esse lugar de adoração dentro da nossa casa. E aí, a extensão da nossa casa passa a ser a igreja, passa a ser todos os lugares que a gente vai. Então, não é o contrário, não é a nossa casa, é uma extensão da igreja. A nossa casa é a base para que a gente cumpra o propósito de adoração, de levar o nome do Senhor para todos os lugares que nós formos. Verdade. Você falou algo que, inclusive, eu compartilhei no grupo de estudo bíblico hoje sobre Miriam, né? Que é o grupo de estudo. A gente estuda daí aquele personagem na semana e eu compartilho 3 mensagens, na segunda, quarta e sexta. E hoje eu falei exatamente sobre o que você falou ali, intencionalidade. Hoje a gente vive eu acredito que é algo do nosso tempo mesmo, que a gente é chamada para fazer muitas coisas, né? E se nós aceitarmos fazermos tudo, muitas vezes aquilo que precisa ser feito vai ser deixado de lado. Então, quando eu olho para Miriam, eu vejo que ela não quis conversar com a filha de Faraó para estabelecer um diálogo. Ela não queria ali, vamos conversar, não. Ela foi intencional, né? Ela já foi na raiz. Você quer que eu chame uma ama para amamentar o bebê? Então, agir com intencionalidade é remir o tempo. E agir com intencionalidade e propósito, né? Porque não é agir com intencionalidade com base no interesse, né? Mas com base em um propósito divino. Então, a intencionalidade, a gente precisa buscar isso, não é verdade, Carla? Porque senão a gente vira ativista, né? Senão a gente fica sobrecarregada também, né? Porque se você fizer tudo que aparece na tua frente, você fica sobrecarregada, né?
E como é que você vê isso, assim, de ser intencional, sabe, na prática, né? Na obra de Deus, no lar, como é que uma Não lição é tão prática, assim, de fácil agir com assim, né? intencionalidade? Não. Não é tão fácil. A gente falar é muito mais fácil do que realmente viver. Eu lembro que um dia eu tava questionando assim, tipo, orando, falando, Deus, mas isso, mais aquilo, mais o que. Eu preciso que o Senhor me responda. E o Senhor foi muito claro comigo de que muitas vezes não são os nossos sims que nos levam pro propósito dele, mas os nãos que a gente fala. Então, assim, a gente precisa ser intencional. Eu até, na segunda-feira, o Rodrigo me chamou pra gente jantar. E eu lembro que eu tinha uma célula com as meninas. E aí eu falei, gente, eu já estava marcada há um mês a célula. Eu falei, eu não vou poder ir. Porque eu entendo que eu precisava ser intencional naquele tempo de qualidade com meu marido. E quando a gente foi, era realmente o que a gente precisava. É um tempo que a gente sentou, que a gente conversou. Porque a loucura do nosso dia a dia é isso que a gente vai se distraindo. Só que se a gente entende que as nossas decisões, elas pautam o lugar que a gente está indo, para o caminho que a gente vai percorrer, e aí a gente precisa estabelecer prioridades. A nossa prioridade é Deus, a segunda nossa prioridade é o nosso marido, a nossa casa, a nossa família, e aí sim vem todas as demais, porque não tem como sustentar uma obra se a nossa casa estiver derrubada. Não tem como sustentar algo se o teu relacionamento não estiver bom. Ah, Carla, mas é que o meu relacionamento é difícil. Então, seja intencional em tornar ele mais fácil. Seja intencional em orar pelo teu marido. Eu lembro que um dia eu conversava com a Dani, e a Dani falou, ora de forma intencional. E eu falei, é isso que eu preciso fazer, orar de forma intencional. Porque sim, nós temos a maior arma na nossa mão, que é a oração. Então, a gente precisa ser intencional desde a nossa oração, não só as nossas atitudes. Então, se é difícil para você, como muitas vezes também é para mim, coloca uma lista de prioridades. O que Deus certo é Deus, família. Então, essa já tem que ser a tua prioridade. E aí sim, começar a ver o que tá te distraindo, ou muitas vezes, não é só você estar dentro de casa, né? Você não tá sendo intencional em estar dentro de casa. Porque muitas vezes nós estamos dentro de casa, mas nós estamos distraídos. Nós estamos ou no celular, ou com a cabeça Desconectados, né? desconectados Do Gente, coração, né? inclusive, se você não leu ou não fez o curso da Desconectadas, eu super indico. Falou muito comigo, eu indico para todo mundo que conversa comigo sobre... Porque a nossa desconexão, ela acontece diariamente, se a gente não observar. Mas nós precisamos ser intencional em estarmos conectadas com aquilo que Deus quer fazer. Então, a gente vê, né, através do livro, o quanto é nos detalhes. Então, se nos detalhes algo é roubado de nós precisamos ser vigilantes e intencionais em todo o tempo. Então, seja intencional em acordar de bom humor, seja intencional em declarar palavras de bênção sobre a tua casa, seja intencional em fazer uma mesa, seja intencional em beijar os teus filhos, em estar um tempo com o teu marido, seja intencional, porque hoje o mundo tenta roubar isso de nós o tempo todo. Eu não tô falando o mundo lá do... Não, Sim. toda a nossa rotina, tudo que a gente vive, tenta roubar isso o tempo todo. Mas nós, como, né, guiadas pelo Espírito, nós entendemos essa intencionalidade. Então, eu hoje noto, a gente sente, né? Parece que alguma coisa tá saindo do prumo. Não. Volta para dentro de casa, arruma uma mesa, faz algo, seja realmente intencional em conduzir a tua família, em conduzir a tua própria vida nessa adoração ao Senhor, nos mínimos detalhes. Tem um livro que eu amo que fala sobre isso, que é A Liturgia do Ordinário. Muitas vezes, né, a gente quer conquistar nações, quer liderar mulheres, mas a gente não tá fazendo nosso papel dentro de casa. Você falou tudo que eu defendo demais isso, assim, né? Porque eu percebo quanto mulheres realmente, assim, homens nem tanto nessa área, mas as mulheres muitas vezes se perdem, sabe? Muito fora de casa. É muito curso, é muito café, muita janta, muito tudo, muito tudo. Eu acho que é legal e a gente precisa realmente ter amigas, né? Você é uma pessoa que tem muitas amigas, só que a gente não pode se perder nisso, né? Eu confesso, Carla, que eu tenho muito convite para café. Muito convite para café mesmo, sabe? Só que eu sempre fico em dívida, porque eu estabeleci, né? Eu estabeleci ser intencional. Eu tenho um dia por semana que eu saio. Não, é um dia por semana que eu saio realmente, eu digo à noite, né? Durante a tarde, beleza, né? Porque quando tá na escola, né? Ou quando tá ali,
tudo bem. Agora, à noite, eu saio um dia por semana. Um dia por semana é aquele dia ali, beleza. Aquele dia eu posso estar fora de casa, longe do meu marido, longe dos meus filhos. O restante é não. Por quê? Porque não dá. Sempre vai existir alguém precisando, sempre vai existir, sabe, uma necessidade. Então, se a gente não for intencional no momento que é para ser, depois a gente vai querer ser intencional, às vezes, fora do tempo. E às vezes a gente já perdeu muita coisa, sabe? Então, hoje é o momento agora, né? Eles são crianças, eles estão entrando na adolescência, é o momento de eu estar com eles desde quando eles eram pequenos. Talvez, né? Vai chegar um tempo, com certeza, aí que, não, pronto, já vão trabalhar, vão estar fora de casa, cada um vai ter o seu, né? Vai ter o seu ciclo de amizade. Só que agora, ainda, eles precisam de mim, né? Meu marido precisa que eu esteja presente. Então, como você falou tudo. Ser intencional é dizer nãos, né? É dizer nãos. É dizer nãos. Os nãos são necessários. Porque se a gente viver para agradar todo mundo, alguém a gente vai desagradar. Quando a gente diz um não, um sim para alguém, a gente está dizendo às vezes um não para nossa família. Né? Se você dissesse sim para suas amigas naquele dia, você estava dizendo um não para o Valentim, né? E o que é mais importante? É o sim para elas ou é o não para eles? O que vai pesar mais aí na balança, né? É o teu tempo de qualidade, a manutenção do teu relacionamento, do teu casamento, da tua intimidade ou a manutenção das tuas amizades, né? Que elas podem esperar para uma outra oportunidade, né? Então, a intencionalidade ela tem que realmente fazer parte aí das nossas escolhas. Fácil não é, né? Fácil não é, porque a gente ama as pessoas também, a gente, né? Só que isso faz parte de ser guiada pelo Espírito. Colocar ali na balança qual é o que vai mais dar fruto. Esses dias eu estava numa aula que estou fazendo aí um curso lá da Califórnia, e o pastor ele pregou exatamente sobre isso, que ele tinha sido convidado. Ele sempre ministra numa conferência lá na Redding, na Califórnia. Não sei falar muito esses nomes, você que é perita aí no inglês, mas ele era um dos ministros da noite, né? E ele é a esposa. E ele era muito esperado, porque ele é muito famoso, enfim, lá no Ministério Betel, né? Lá do pastor Bill Johnson. E ele estava escalado para aquela noite. Só que naquela final de semana, os filhos deles ficaram doentes. Os 3 pequenos ficaram doentes, um pegou do outro e os 3 estavam mal. E como ele é pastor, um monte de gente se ofereceu, pastor, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu fico com os teus filhos, pastor, deixa na minha casa, pastor, porque ele estava sendo esperado, era uma conferência que acontece uma vez no ano e tal. E ele falou que o Espírito Santo falou assim, filhos, tu vais dar mais frutos se tu ficar dentro de casa do que se tu pregar para aquela multidão. E ele contou isso chorando, assim, numa live só para alunos, né? E eu achei lindo isso, porque às vezes a gente acha que o fruto está lá fora, mas às vezes uma decisão que a gente toma que é crucial, que é importante ali, ela vai dar mais frutos no nosso legado, na nossa descendência, do que um sim, né? Que a gente dá para multidões. Porque, e ele falou uma palavra que ele falou assim, ó, o que importa para nós é a plateia de um só. E a plateia de um só é a plateia de Cristo, é a plateia do Senhor, né? Porque talvez o que a gente esteja fazendo vá contra tudo que a multidão está pregando, vá contra tudo o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está dizendo que é para fazer. Mas o que importa é a plateia de um só. É essa plateia que vai nos aprovar ou reprovar, né, as nossas ações. E se falar sobre intencionalidade, a gente fala sobre isso. E eu não sei se você leu sobre o final da história de Miriam, mas eu não sei se o Espírito Santo ministrou ao teu coração alguma coisa sobre isso, mas o que você tem a falar sobre a lepra de Miriam? Vou ministrar o que o Senhor, vou compartilhar com vocês o que o Senhor falou comigo. Porque como começou, né, nessa live, é sempre uma luta com a nossa carne. Então, cada um com a sua luta. E a gente observa que Miriam, aquela que foi chamada lá, como a gente leu, enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los, em algum momento ela deixou que a crítica, que a inveja, que os ciúmes entrasse no coração dela. E aí ela não concordava com quem Moisés escolheu para casar. Mas logo em seguida, eu acho que é onde mais revela o coração, que não era só sobre com quem Moisés tinha casado, que fala, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós?
E aí isso ministrou muito ao meu coração. Porque a partir disso, o Senhor chamou eles para a tenda, e aí ela repreendeu eles e ela foi acometida com lepra, né? E aí, quando eu comecei a pensar isso, eu comecei a pensar, o que é a lepra da nossa geração? A lepra da nossa geração é advinda exatamente disso, de querer viver algo que não foi o que o Senhor te chamou para viver. E aí eu falei, Senhor, será que eu tô ficando doida? E aí eu lembro que aí veio Provérbios na hora para mim. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, assim, eu vejo que muitas vezes nós não ocupamos o lugar que a gente deve estar, que nós devemos estar como mulher, nós, mesmo como uma líder, como uma mãe, como uma esposa, porque nós estamos olhando e invejando e sendo orgulhosa quanto a um papel que não é o que Deus separou para nós. Que cada um tem o seu chamado. Miriam tinha o chamado dela. E um dos chamados dela era para que com Moisés e Arão eles fossem guiar o povo. Mas aí ela disse, o Senhor também não fala comigo? Então por que tem que ser, né, através de Moisés? Porque foi assim que o Senhor determinou. Então, a desobediência, né, o querer o que Moisés estava vivendo ali, fez com que ela fosse acometida com lepra. E aí eu comecei a pensar nisso. Exatamente, muitas pessoas têm morrido, né? Têm ali experimentado essa podridão dos seus chamados, até do próprio coração, por não entender o seu chamado. Miriam lá atrás entendeu que ela era profetisa, que ela era chamada para liderar, a liderar, né, a adoração daquelas mulheres, mas em algum momento ela deixou com que a inveja, com que o orgulho entrasse no coração dela. Então nós precisamos estar muito vigilantes com os nossos pensamentos. Nós precisamos estar muito vigilantes e certos daquilo que Deus chamou para fazer, principalmente nessa era digital, em que cada um, né, parece que todo mundo vive o seu chamado, parece que todo mundo fala para as nações, parece que toda uma esposa é perfeita, mas não é sobre os outros, é sobre o que o Senhor tem para nossa vida, que o Senhor tem para minha vida. Eu sempre falo, né, que nós podemos sim, que nem Paulo, olha para mim porque eu estou seguindo a Jesus, mas a minha vida, ela só pode inspirar porque eu estou seguindo a Jesus, não porque eu sou tal coisa, porque eu sou não sei o quê, não, porque a nossa inspiração é Jesus. Então, a partir do momento que eu olho para alguém querendo aquilo que Deus entregou para ela, ou querendo o lugar que ela tem, eu já permiti que a podridão entrasse em mim. Então, há um lugar de arrependimento, e eu vejo que para mim também Moisés ministrou muito ao meu coração do que é ser misericordioso, do que é ser perdoador, porque ele foi ao Senhor e orou, Pai, cura minha irmã. Então, tipo assim, muitas vezes ainda a gente é tão orgulhoso que, tipo, tá aí, ó, me criticou, agora tu vai viver isso que tu tá vivendo. E ela foi curada. Então, houve um arrependimento genuíno da parte dela, eu também acredito, para que essa, né, cura se manifestasse, mas ela caiu. E ela caiu onde? Na comparação, na inveja, no permitir que muitas vezes o que Deus tem para entregar pra gente é muito diferente, que nem a Dani falou, muito diferente do que ele entregou para outro. Mas nós não vivemos. Porque, primeiro, nós não somos intencionais. Segundo, porque nós não sabemos quem nós somos em Deus. Porque nós não somos guiados pelo Espírito. Mas, principalmente, porque a gente está almejando algo de outro. E isso impede que a gente seja guiada pelo Espírito. Porque o Senhor não vai te guiar para o algo do outro se Ele tem algo diferente para sua vida. Às vezes, você foi chamada para estar liderando uma igreja. Mas, talvez... pode ser que você tenha sido chamada para estar dentro, somente e exclusivamente dentro da sua casa, liderando os teus filhos, e os teus filhos sejam Moisés. Porque lá atrás, no cesto, quem procurou a princesa e quem falou foi Miriam. Então, existia uma parte do chamado dela que ela entendeu qual era o papel dela e ela cumpriu. Como também cumpriu lá no momento ali do mar, da divisão do mar. Então, quando ela cumpriu o que Deus estava fazendo, estava chamando ela, quando ela entendeu o papel dela, ela pôde ser guiada pelo Espírito, ela pôde cumprir, né, o chamado dela. Mas a partir do momento em que ela entrou num lugar de crítica, até assim, né, se a gente for levar para um lugar de submissão, porque Moisés tinha o papel dele. Então, nós, como mulheres, a gente tem o nosso papel de submissão ao nosso marido. Então, se a gente não ocupa esse lugar, muitas vezes a gente está trazendo lepra para dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente está trazendo morte para dentro da nossa casa. Por a gente não entender
o papel do marido, o papel da esposa e o papel da mãe. E então eu acho que Miriam, em algum momento, não entendeu o papel dela em guiar aquele povo. Porque sim, como Moisés, a Bíblia é muito clara, como Moisés, como Arão e Miriam foram chamados para guiar o povo. Mas eu vejo claramente, a gente lendo, né, a Bíblia, lendo números, que existia um papel para cada um. Miriam tinha o seu papel, Arão tinha o seu papel e Moisés tinha o seu papel. Então, quando cada um ocupou o seu papel, o mover de espírito acontecia a partir do momento em que eu quero sair do meu papel para viver o papel do outro. Eu permito que, né, que eu trazendo para nossa realidade, que haja morte. Morte na nossa identidade, morte no nosso chamado, morte dentro da nossa casa. E aí a gente tem que estar muito vigilante quanto a isso também. Porque muitas vezes a gente está comparando o nosso casamento com o outro, comparando o nosso ministério com o outro, e aí a gente não entende nada, mas a nossa casa está se destruindo. Por quê? Porque a gente permitiu que ocorresse podridão dos ossos. Quando a gente lê em Provérbios, ossos é estrutural. Então, quando tem inveja, quando tem orgulho, quando tem cobiça, essa na estrutura, às vezes é até silencioso, porque a gente não externa, porque a gente não fala, é tão silencioso que é de dentro para fora, mas é letal. Isso aí. Eu lembro que existe uma frase, né, que fala assim que as dores as dores caladas se transformam em sintomas, né? E eu percebo que, na verdade, Miriam ali é um exemplo é uma ilustração muito clara do quanto a lepra interna, uma hora ela é externada, né? A lepra de tudo isso que você falou aí, né? Da inveja, da comparação, da amargura, uma hora ela vem para fora, né? A pessoa ela pode mascarar durante muito tempo os seus sentimentos, as suas emoções, mas uma hora isso é trazido à tona pelo próprio Deus, né? Seja na forma, às vezes, de uma doença, né? Seja a forma de umas vezes até de uma depressão, de uma doença emocional, mas uma hora ela estoura, né? Uma hora ela é externada de alguma forma, né? E eu percebo, Carla, que o dom de Miriam fez com que o coração dela fosse corrompido, sabe? Porque quando ela fala assim, né? Deus não fala também, né? Através de nós, através de Arão, através de ou seja, o dom dela de profetisa, né? O dom dela que tinha de liderança, ela fez com que ela permitiu que esse dom corrompesse o seu coração, sabe? Isso é muito perigoso, porque o que nos habilita para o céu não são os nossos dons, mas são os nossos frutos, né? E muitas vezes, se a gente se deixar, né? Ah, mas eu sou usada por Deus. Ah, mas eu tenho o dom disso, daquilo. Muitas vezes isso vai corromper, né? O nosso coração, de fato, em a gente se achar talvez mais importante, ou se achar talvez digno de algo que nós não estamos vivendo, mas o nosso irmão está. Então, como é perigoso, né? Como é perigoso a gente alimentar, né? Esses sentimentos, alimentar as vozes do diabo, né? Porque o diabo faz isso, né? A serpente, né? Que vai dizendo assim, olha, mas tu tá vendo? Tu merecia reconhecimento. Oh, mas tu tá vendo, né? Tu merecia estar nesse lugar. Oh, tu tá vendo, mas... Né? Então, eu percebo que Miriam, ela se perdeu. E quando a Bíblia diz que é mais importante o fim do que os começos, né? Eu penso que Deus se refere exatamente a isso, que não importa como começa, mas importa muito como termina, né? Que a gente prossiga em estar num equilíbrio realmente espiritual e sempre sondando o nosso coração, né? Porque em qualquer momento a gente pode se perder, né? A gente pode se perder em talvez carregar algumas coisas que são tão preciosas para o Senhor, a gente pode se perder na nossa comparação, né, do outro, principalmente aí em tempos de rede social, né? Que às vezes Deus está nos levando para um tempo de solitude, mas a gente olha para o lado, tá todo mundo sendo exposto, mas não é o tempo de ser exposto, é o tempo de você ser escondido, né? Então, quando a gente entra nessa comparação, nessa competição, a gente sai do espírito, né? A gente sai de ser guiada pelo espírito, começa a ser guiada pela emoção, pela carne, né? Eu queria que você concluísse, sabe? Concluísse, né? Falando deixando assim uma palavra
sobre qual foi a essência mesmo, né, desse aprendizado e do que, né, você deseja aí compartilhar um pouquinho mais. E depois você vai orar aí, né, por nós, mas o que você aprendeu assim de mais importante nesse tempo? Eu acredito que o mais importante realmente de tudo isso, em sermos guiadas pelo Espírito, é a nossa intencionalidade nisso. Eu acho que, né, como tu falou, eu acho que o ponto-chave hoje é sermos intencionais em sermos guiadas pelo Espírito. Miriam foi intencional lá no sexto, então nós precisamos ser intencionais dentro da nossa casa, nós precisamos ser intencionais na busca de Deus, nós precisamos ser, e sim, como falou, nós precisamos sempre estar com o nosso coração no Senhor. Nós não podemos permitir que haja crescimento de lepra, nós não podemos permitir que haja uma corrosão, que seja corroído a estrutura da nossa casa, a estrutura do nosso eu, sabe? Porque não tem que ser o contrário. Todos os dias nós temos que estar mais fortes no Senhor. E não ser corroídas por coisas do passado, ou por estar carregando orgulho, ou por estar carregando um talento. Muito pelo contrário. Nada que nós fazemos é bom. Tudo que é bom vem do Senhor. Nós somos apenas instrumentos na mão dele. Então, se permita ser um instrumento de adoração dentro da sua casa. Se permita ser um instrumento de adoração onde você estiver. Se permita guiar as pessoas em adoração onde quer que você chegue. Não, mas Carla, não é sobre ficar falando de Jesus, mas é sobre ser Jesus, sobre ser a cópia de Jesus aonde você chegar. Então eu acredito muito que Deus nos chama como mulheres para isso, para sermos intencionais dentro da nossa casa, mas em todos os lugares em que nós fomos colocadas, em levar essa adoração. Porque como a gente falou, adoração não é sobre música. Tem uma música que eu amo, inclusive eu mostrei um tempo atrás para o Cassiano e para os meninos ali que trabalham com a gente, falando que ela fala assim, que a gente pode cantar uma música e ainda assim não adorar o Senhor. Por quê? Porque a adoração é um estilo de vida. Então, que nós sejamos intencionais em adorar o Senhor, em conduzir a nossa casa nessa adoração. Que lindo, que lindo. É isso aí, esse é o grande segredo, né? A nossa vida ser um estilo de vida, né? A adoração ser um estilo de vida. Independente da esfera de influência que o Senhor nos colocou, né? Seja no trabalho, seja no lar, seja na carreira, no ministério, que realmente Jesus possa ser manifestado, né? Amém. Através da nossa vida, né? Será que a gente está revelando Jesus, né? Ou a gente está revelando as obras da carne, né? Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia para que essas lepras não nos contaminem, né? E que a gente possa expurgá-las do nosso coração quando elas estiverem latentes, né? Na nossa alma. Obrigada, Carla. Eu só tenho que te agradecer. Né? Quero que você ore, faça uma oração pelas nossas irmãs, mas muito obrigada. E que o Senhor te abençoe cada dia, você sendo voz, né? Sendo voz, sendo resposta para tantas mulheres, não só para mulheres. É claro que não deu tempo, né? Você tem um testemunho tão lindo aí sobre, né, enfim, sobre rejeição, sobre, né, dores aí emocionais, mas eu sei que o Senhor vai preparar outra oportunidade, né? Isso foi o que o Senhor tem para hoje. E eu sou muito grata, muito privilegiada em caminhar junto com você, em te conhecer e eu posso dizer que você é uma cópia de Jesus. A gente parece que tá lá no Jesus Cópia agora, né? Mas você é uma cópia de Jesus. Meu Deus, Muito obrigada. Eu sempre falo, né, que Deus sabia exatamente o que eu precisava. Deus sabe exatamente o que a gente precisa, mas trazendo para o meu pessoal agora. Deus sabia exatamente o que eu precisava, na estação que eu precisava, quando permitiu que você e a sua família entrassem na minha vida. Vocês me inspiram, vocês são modelo para mim. Então, gente, quando eu falo de intencionalidade, quando eu falo de servir a casa, eu tenho a pastora Dani como um exemplo. Eu convivo, né, com a família dela diariamente. É uma honra para mim. Eu sempre falo, eles são um presente de Deus na minha vida. E poder estar aqui, né, que eu sempre falo, mas Deus, tenho certeza que eu sei que muito o Senhor tem para fazer através da vida da Dani. Eu falo, não, eu quero estar junto, porque a gente também escolhe e é intencional em caminhar com pessoas que são parecidas com Jesus. Então, eu amo e eu escolho, né, caminhar com eles
realmente me inspirar na vida deles, porque eles são, sim, uma família que vive, que não só prega, mas vive o verdadeiro evangelho dentro de casa. Então, vocês me inspiram muito, vocês me ensinam muito. Eu sou muito, muito grata por isso. Amém. Obrigada, Amém. Obrigada Vamos mesmo. orar. Orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas, falando da Tua palavra que é vida. Senhor, eu coloco diante de Ti cada uma dessas mulheres, Senhor, que entraram aqui na live. Pai, que o Senhor continue ministrando ao coração delas. Espírito Santo, nós ansiamos e desejamos sermos guiadas por Ti. Então, Pai, sonda o nosso coração. Se existe algum resquício, Pai, se existe algum sentimento que tem impedido que nós sejamos intencionais em Te buscar, em ser guiados por Ti, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós nos posicionamos, Pai, em vivermos os Teus propósitos, em vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para viver, Pai. E, Senhor, nós oramos, Pai, para que cada dia mais nós possamos Te buscar, nós possamos levantar, Senhor, onde chegarmos um altar de adoração ao Teu nome, porque todas as coisas em nossa vida, Pai, são por Ti e para Ti, Senhor. Deus, nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a sermos todos os dias mais intencionais na Tua busca, mais intencionais em trazer o Teu reino para as nossas casas, mais intencionais em sermos parecidas contigo, mais intencionais em realmente adorarmos e levarmos um povo, a nossa casa, as mulheres ao nosso redor, a Te adorarem, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor quem marcou esse encontro. Pai, nós agradecemos, Senhor, por essas lives que têm acontecido todas as quartas-feiras. Nós agradecemos pela vida da pastora, Senhor, e da casa dela. Senhor, cubra, Senhor, o lar dela, Senhor. Acampa os Teus anjos e que ela possa continuar levando essa essência do Evangelho, Pai. Que cada vez mais mulheres sejam tocadas pela vida dela. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez essa noite, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações e por tudo que o Senhor ainda fará. Somos muito gratas a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Amém, minha amiga. Muito obrigada. Um beijo no teu coração. Agradeço. E essa semana tem aniversário, né? Estou ficando mais velha, gente. Olha aí, quantos aninhos mesmo? 33. Olha, 33, a idade de Jesus. Profético. Pois é, profético, né? Ó, a idade que ele Amém. começou, né? Que ele terminou aí o ministério. Glória a Deus, né? Obrigada, Eu Carla. que agradeço. Mesmo, tá? Boa Obrigada noite. a todos Fiquem aí com Deus. que acompanharam, né? E até uma próxima oportunidade. Um beijo no teu coração. Beijo. Te amo, hein? Também amo.